Oração, ação, grupo de estudos espirituais, grupo de estudos pessoais, grupo de autoconhecimento, grupo de estímulo à prática do bem. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. É para isso que nós estamos aqui. Não há medida mais importante nesse momento de nossas vidas do que investir em melhorar o nosso conhecimento sobre a vida, sobre as leis de Deus, sobre a lógica que preside tudo que nos acontece. Refletir sobre esse conhecimento da vida, do mundo, de Deus, em nós mesmos, já que o conhecimento é uno. Conhecimento e autoconhecimento são apenas dois lados da mesma moeda. E consolidar. Ter um estímulo de consolidação desse conhecimento e desse autoconhecimento pela prática, pela vivência dessas alternativas mais profundas e mais amplas que nós ganhamos no estudo espiritual. É para isso que nós estamos aqui. Sejam todas e todos muito bem-vindos. É para isso que nos encontramos. Hoje estudaremos uma ideia que nos vem acompanhando há milênios na nossa relação com Deus. Faz parte da nossa cultura religiosa, da nossa prática de humanização de Deus, inversa ao que nós precisaríamos fazer, porque a existência, a tarefa da vida, é a divinização do ser humano e não a humanização de Deus. Pode-se dizer, com tristeza, que nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança. Aquele Deus de ira, aquele Deus dos exércitos, que mata os inimigos de algum chamado povo escolhido, de algum inadmissível povo escolhido. Pode existir isso? Condiz com o Deus de amor e justiça revelado por Jesus? É anterior a Moisés essa cultura das graças e desgraças. Compara-se, equipara-se Deus a um soberano, a um dirigente que tem seus preferidos, que concede a seu bel prazer, sem lógica, sem justiça nenhuma, graças e desgraças. Cair na graça do rei. Estou sob a graça do rei, caí em desgraça perante o dirigente. Sim, isso existe. Evidentemente, sempre existiu e continua existindo essa arbitrariedade por parte dos dirigentes humanos. Mas colocar essa mesma atitude para o dirigente divino, para o dirigente universal, que absurdo isso, não é? Isso é lá do tempo da relação com Deus, do toma lá da cá, da troca, do escambo, dos sacrifícios. Tempo em que, quando se queria uma vitória militar, quando se queria chuvas nas colheitas, tempo propício nos empreendimentos, nas viagens, se fazia oferendas para Deus. Era um toma lá da cá.
que ainda hoje existe, porque somos nós que vivemos aquela época, 5, 10 mil anos atrás. E como a vida não dá saltos, a mentalidade não muda apenas com o tempo, muda apenas com o bom uso do tempo, muitos de nós ainda estão no toma lá da cá, na promessa, no se Deus fizer isso, eu faço aquilo. E nota que nós confiamos tão pouco que só pagamos a promessa depois de receber a graça. Que cultura superficial, infeliz e blasfema com a figura de Deus. É inconcebível que ainda estejamos nesse pensamento. Porque Moisés já veio nos dizer há milênios antes de Jesus que não era com doações, com sacrifícios. O profeta já tinha falado, Deus quer misericórdia e não sacrifícios. Moisés, com os 10 mandamentos, deixou muito claro que para ficar de bem com Deus, precisaríamos não cometer erros capitais. Não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não prestarás falso testemunho. É pela ausência de pecados, pelo não cometimento de erros que ficamos de bem com Deus. Isso já deveríamos saber há milênios e milênios, mas continuamos oferecendo uma coisa para receber outra. Continuamos concebendo que estamos agraciados ou desgraçados. Somos favoritos ou renegados por Deus. Que triste pensar assim, não é? Que ainda pensemos assim, milênios depois de Moisés. E mesmo milênios depois do Deus de amor revelado por Jesus, o primeiro que nos acostumou a chamarmos Deus de Pai, um Pai que é todo amor. Um Pai que é todo amor não pode lidar com seus filhos com as punições terríveis do Deus do Antigo Testamento, que dizimava cidades porque havia lá pecadores. Vamos ver como Emmanuel, trazido a essa questão das graças divinas, com o que ele nos propicia para revermos nossa relação com Deus. Vamos lá? Trata-se da questão deixa-me ver, da questão 227 de O Consolador. Vamos lá? Pergunta-se o seguinte para Emmanuel: Deus concede o favor a que chamamos graça? Deus nos dá mesmo esses favores? Como podemos olhar do plano espiritual, na perspectiva espiritual, em profundidade, a relação e os favores divinos que a nossa cultura religiosa ainda hoje sustenta? Emmanuel diz assim: são tão grandes as expressões da misericórdia divina que nos cercam o espírito, em qualquer plano da vida, encarnados ou desencarnados,
que basta um olhar à natureza física ou invisível para sentirmos em torno de nós uma aluvião de graças. Estamos em plena tempestade, estamos em pleno oceano de graças. E ainda inconformados com a vontade do Pai, com as lições da vida, inconformados porque não seja feita a nossa vontade, nos desiludimos, nos amarguramos, nos fazemos ateus. Como ensinou Jesus, porém, a atitude harmônica, a atitude luminosa, não é esse seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu, mas o seja feita a vossa vontade. Basta um olhar à natureza física ou invisível para sentirmos em torno de nós uma aluvião de graças. O favor divino, porém, como o homem pretende receber no seu antropomorfismo, antropomorfismo é aquela tendência que nós já falamos de conceber Deus apenas como um grande homem. Como a mitologia grega mostra, mitologia na qual os deuses se traíam, roubavam as esposas uns dos outros, se agrediam, se atacavam. Uma verdadeira tragédia ou comédia de costumes. Como um Big Brother, onde as pessoas elegiam seus deuses preferidos, como hoje as pessoas elegem seus santos. E ainda que menos explicitamente do que nós supomos existir na Grécia, na Roma antiga, também hoje as pessoas ainda disputam entre si sobre qual santo seria o que concederia mais graças. Então, o favor divino, como o homem pretende receber no seu antropomorfismo, que equipara Deus às criaturas humanas, não se observa no caminho da vida. Não existe essa concepção das graças divinas, como nós pensamos. Pois Deus não pode assemelhar-se a um monarca humano, cheio de preferências pessoais ou subornado por motivos de ordem inferior. As cortes sempre tiveram as favoritas do rei. Os conselheiros mais próximos da coroa, as pessoas que se sentavam à sua direita ou à sua esquerda e recebiam as deferências nos jantares, nos eventos. E nós, na nossa ignorância, equiparamos a vida, a nossa relação com Deus, a essas cortes infelizes, mal afamadas, corruptas. E tão equivocadas. Deus não pode assemelhar-se a um monarca humano, a um rei humano, cheio de preferências pessoais ou subornado por motivos de ordem inferior. A alma, aqui ou onde quer que seja,
receberá sempre de acordo com o trabalho da edificação de si mesma. Se um patrão humano dá a cada um de seus subordinados o salário condizente com o seu trabalho, Deus, muito maior, muito mais do que isso, saberá ser justo. Então a alma sempre receberá de acordo com o trabalho da edificação de si mesma. É essa a senha que nos abre para uma relação luminosa com Deus. É o próprio Espírito que inventa o seu inferno ou cria as belezas do seu céu. Não poderia ser diferente. Esse Deus de preferências, esse pai ou rei injusto, é totalmente incompatível com qualquer ideia de um Deus bom, amoroso e justo. É o próprio espírito, é o próprio subordinado, é o próprio filho, é o próprio súdito desse maravilhoso rei, que inventa o seu inferno ou cria as belezas do seu céu. E tal seja o seu procedimento, acelerando o processo de evolução pelo esforço próprio, poderá Deus dispensar na lei em seu favor, pois a lei é uma só, e o Deus o seu juiz supremo e eterno. Incorruptível, isento de qualquer forma de manipulação, de compra, de favores. A graça ou a desgraça rigorosamente não existem, e a consequência amorosa ou dolorosa, suave ou áspera, será apenas consequência de nossas atitudes perante a vida. Como uma pessoa que, mesmo tendo obrigações de estudo ou de trabalho, se apresenta em sono pesado à hora que deveria se dirigir à escola ou à empresa. Hoje é muito comum que os adolescentes façam isso, que os jovens façam isso, que os adultos façam isso por terem ficado até altas horas da madrugada em redes sociais, em jogos eletrônicos. Quando chega a hora de ir para o trabalho ou ir para a escola, a pessoa dorme. E o que faz? A pessoa, o pai, a mãe, que o amam e que querem, desejam que ele estude, que ele trabalhe, tentam acordá-lo. Depois de algumas tentativas, o bom pai e a boa mãe desistem. É claro, meus amigos, minhas amigas, que Deus nunca desiste de nós. E se aos primeiros chamados nós não atendemos, ou pior do que isso, nós até acordamos, mas viramos de lado, negligenciando as nossas obrigações, o Deus que nunca desiste de nós nos trará chamados mais enfáticos, mais duros, mais intensos.
como aquelas pessoas que precisam lidar com parentes ou colegas com uma deficiência auditiva. Primeiro chama-se com o tom de voz comum. Não havendo atendimento, se aumenta o tom de voz. E não havendo atendimento, eleva-se ainda mais o tom de voz. E é então que a pessoa fala, puxa, mas não precisava gritar. Não é? Pois a revolta nossa com Deus, com a vida, é esse, poxa, não precisava gritar. Ao que a pessoa deve responder, se não precisasse gritar, você teria atendido nos chamados mais suaves. Deus nos dá sempre chamados suaves. Sempre nos chama pelo amor, pela suavidade. E entra apenas o volume mais alto, a ênfase maior, o chamado chacoalhão para aquele que dorme e que não tem boa vontade para acordar, quando a alma se mostra avessa, surda, tendo olhos e não vendo, tendo ouvidos e não ouvindo. Somos nós. Precisamente nós. Ainda mais essas pessoas que estamos hoje, esses 8 bilhões que estamos hoje encarnados na Terra. Somos a classe dos repetentes, a classe de recuperação, que está ainda na escola quando tantos outros já passaram de ano. Tantos outros tiveram atenção e boa vontade, tiveram melhores notas nas provas e nós fracassamos nas provas. Por isso estamos aqui no último momento do ciclo da transição planetária. Nada para se desesperar, nada para desistir. Muito pelo contrário, foi uma elevada concessão de Deus o nos ter dado a oportunidade da recuperação, da regeneração nesse último momento. Aproveitemos. Mas a cura só vem para quem aceita estar doente. O aprendizado só vem para quem aceita a sua ignorância. Aceitemos as nossas falhas, não para nos limitar e para desistir ou para nos punir, mas para ficarmos mais atentos, mais observadores, mobilizando ainda mais boa vontade por reconhecer a nossa tendência à paralisia, à acomodação, que não pode mais acontecer. A alma receberá sempre de acordo com o trabalho da edificação de si mesma. E o próprio Espírito é o próprio Espírito que inventa o seu inferno ou cria as belezas do seu céu. E tal seja o seu procedimento, acelerando o processo de evolução pelo esforço próprio. Que assim seja. Poderá Deus dispensar na lei em seu favor. Busque o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado, prometeu Jesus. Pois a lei é uma só e Deus é o seu juiz supremo e eterno. E acrescentamos nós, amoroso. Infinitamente amoroso. Que assim seja, que nós compreendamos, aceitemos, nos mobilizemos e nos melhoremos. Marco Aurélio Trindade, nós amamos vocês, nosso lar. Que o amor seja realmente sempre o nosso norte.
Mônica Silva, lembrando sempre de amigos encarnados e desencarnados. Enir Cajazeira, sempre saudando a amiga. Mônica, lembrando das vítimas das guerras e dos desastres climáticos. Assim como cumprimentando sempre a sua amiga. Mônica Silva também dando seu boa noite a todos. Enir também. Andréa Santos, saudando todos os amigos, e nós a saudamos também. Que essa lucidez nos dirija sempre. Fundamental reconhecermos a importância desse momento e a importância da nossa atenção, da nossa atuação, do conhecimento, do autoconhecimento e da prática do bem. Graças a Deus, muito feliz pela presença de todos. Compartilhem se vocês entenderem que há uma utilidade para essa mensagem. E até amanhã.